A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, as famílias, os amigos nesta madrugada de propósito, de jejum e de oração, da leitura da palavra de Deus. Mais uma madrugada que Deus nos concede, que o Senhor nos proporciona, para adorá-lo, para servi-lo, glorificar o nome do Senhor. São exatamente 00h31. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Efésios, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2. E alguns versículos da palavra de Deus que diz assim, a morte para a vida, da morte para a vida. Quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, ao Senhor Jesus, o seu amor, a sua misericórdia, nós vivíamos mortos, espiritualmente falando, mortos no pecado, na vida distante do Senhor, na prática do pecado voluntário, porque nós não conhecíamos a Cristo, nem o seu amor, nem a sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Mas o Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, nos chamou, abriu o nosso entendimento espiritual para que nós pudéssemos entender o plano de Deus para a nossa vida, salvação eterna, o plano do Senhor Jesus, sua morte na cruz, pela remissão dos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, escrevendo no livro aos Efésios, ele diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor. De acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo eterno. Mas a misericórdia de Deus, muito grande, o seu amor por nós, tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. No mundo celestial. Deus fez isso para mostrar que todos nós estávamos mortos nos nossos pecados, distante da graça, da sua graça, que Ele é nós, pelo seu amor, que Ele nos trouxe por meio de Cristo Jesus. O versículo 8 diz assim,
Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Pois foi Deus quem nos deu, quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fôssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, o apóstolo, né? Ele também andava segundo as suas vontades, né? Segundo a lei dos fariseus. Ele era um perseguidor, né, da igreja de Cristo. Presenciou a morte de Estevão quando foi apedrejado, diz a palavra do Senhor no livro de Atos, né? Quando Deus levou Estevão, Paulo, ele quando não conhecia Jesus, a palavra de Deus, a Deus, ele era um dos perseguidores dos apóstolos, dos bispos, da igreja, dos irmãos, né? Ele pedia carta aos governadores, porque ele era um homem que tinha raiva dos cristãos, né? Ele tinha ódio dos cristãos, ele perseguia os cristãos, ele maltratava, né? Até ao ponto de presenciar a morte de Estevão sendo apedrejado, né? Por maldades daqueles que eram cegos espiritualmente, perversos, mal. Por isso que hoje ele escreve aqui no livro aos Efésios, falando um pouco da sua natureza humana, da minha, da sua natureza essa pecaminosa. Quando a pessoa não conhece a Jesus, a palavra de Deus, ela vive uma vida carnal, né? Ela vive uma vida voluntariamente no pecado. Ela tem prazer na bebedeira, muitos, né? Outros nos vícios das drogas, outros na prostituição. A vida pecaminosa no ódio, né? Na mágoa, no crime, prazer de matar, prazer de praticar o que é errado, de traficar, de fazer mal ao seu próximo, porque a natureza pecaminosa daquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, ainda não foi liberta, né? Anda nas trevas, né? Vive praticando maldades. Por isso que o apóstolo escrevendo aqui no livro aos Efésios da carta, ele fala que nós devemos se arrepender, né? Dessa velha natureza que está dentro de mim e de você. Dentro de nós, né? Como Jesus disse, o que contamina o homem é o que sai do seu coração, porque do seu coração saem os maus pensamentos, prostituição, homicídio, né? Suicídio, idolatria, feitiçaria, prostituição. Tudo isso é a velha criatura que reina dentro de nós. Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador, passamos a ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e o Espírito Santo começa a iluminar nossa mente, nosso coração, a fazer que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, né? E ter uma mudança de vida na vida daquela criatura que agora serve a Deus. Ela agora é uma pessoa que crê na graça de Deus, na misericórdia do Senhor Jesus. Ela agora é uma pessoa que fala do amor de Cristo, que prega o Evangelho de Cristo para o seu próximo, tem prazer, né, de falar do amor de Jesus, do que Jesus fez na vida dela. Por isso que muitos dizem assim, fulano era assim, assado, hoje agora é crente, né? É salvo. Criticam, né? Mas é porque aquela pessoa vivia nas trevas.
E hoje ela conheceu Jesus, o Salvador da sua alma. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na vida dela. E Paulo diz aqui: foi de graça que vocês receberam. A graça de Cristo, o amor de Deus, o amor incondicional, João 3,16. O Senhor Deus olhando do céu à terra, né? O seu amor foi tão imenso, o amor ágamo, o amor incondicional, que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por toda a humanidade, por todos os pecadores. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para morrer, para que todos nós que cremos sejamos salvos da ira, da condenação eterna. E Paulo diz: pela graça de Deus sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Porque tem gente que diz assim: mas eu não faço mal a ninguém, né? Eu faço isso, faço aquilo, eu não preciso de ser crente, eu não preciso de ir à igreja, né? Mas não sabe ela que essas obras é louvável sim diante de Deus, você praticar o bem, maravilha, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas principalmente você aceitar Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, e você passar a ter uma vida agora com Cristo, porque Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, diz a palavra de Deus, né? É Ele que nos liga a Deus, né? O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? O homem porque ele se humanizou, né? Para sofrer todo aquele sofrimento que ele sofreu na cruz do Calvário por nós pecadores, para que nós tivéssemos o direito da nossa salvação eterna. E Paulo fala muito bem aqui no livro de Efésios, né? Mostrando que eu e você temos que ter uma vida com Deus, se arrepender dos nossos pecados e passar a ter uma vida na presença de Deus. Quem roubava, não roube mais, né? Quem matava, não mata mais. Quem era traficante, não trafica mais, quando ele conhece Jesus como Salvador da sua vida. Se ele era de facções, ele não é mais, ele pertence a Cristo agora. Ele é servo de Cristo, serva do Senhor Jesus. E as práticas da maldade, a velha criatura foi sepultada com Cristo na cruz, né? O velho homem, a velha mulher, né, que era aquela pessoa que não temia a ninguém nem a Deus, né? Mas agora, revelação do Espírito Santo na sua vida transformou aquele caráter, transformou aquela criatura em um servo e uma serva de Deus, e agora o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, da sua família, da sua casa, porque assim é quando nós aceitamos Jesus como Salvador, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O apóstolo São Lucas, escrevendo no livro de Atos, ele diz que Deus joga no mar, né, todos os nossos pecados, ele joga no mar do esquecimento, porque agora essa pessoa ela aceitou Jesus, ela agora tem uma vida nova em Cristo Jesus, e aquela velha criatura que era, agora é uma nova pessoa, é uma nova criatura. E quando verdadeiramente, meu irmão, o Espírito Santo converte uma alma, uma vida para ele, há uma mudança na vida dele, na vida dela. Uma certa vez Jesus pegou o barco e foi até um povoado chamado Genezaré, e chegando lá tinha um homem que há muito tempo, né, era possesso por espírito imundo. O diabo estava ali dominando a vida daquele homem, ele oprimido, possesso, né, pelo mal. E Jesus, o diabo chegou, aquele homem, diz a palavra, que ele vivia nos sepulcros, né, no cemitério, né, ele vivia uma vida onde as pessoas tinham medo dele, porque ele era possesso
não tinha corrente, não tinha corda que segurasse ele, que ele quebrava tudo. E uma certa vez Jesus chegando lá, viu aquele homem, e os espíritos malignos que estavam na vida daquele homem perguntou: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Viestes aqui nos atormentar fora de tempo? Porque é um tempo, o diabo sabe que é o tempo da condenação dele, e ele trabalha para levar muitos com ele, muitas vidas, muitas almas distantes de Deus. E Jesus disse: cala-te e sai dele, E saiu aquela legião de demônios, porque eram muitos demônios. Diz a Bíblia que aquele homem ficou no senso normal. Agora aquele homem estava um homem educado, sentado, calmo, porque era um homem agressivo, possesso. Porque onde Jesus chega, meu irmão, a liberdade, a transformação, a graça de Deus, o caráter daquela criatura, a vida dela muda, porque onde chega a libertação do Espírito Santo de Deus na vida dela, ela muda para melhor. Então eu estou dando aqui um exemplo de muitos e milhares que a palavra de Deus fala, que onde Jesus chega, o Espírito Santo, a mudança. E é essa mudança que Cristo quer fazer na sua vida, na sua família. Uma mudança não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Uma mudança na sua mente, no seu coração. Que a sua mente venha a ser restaurada, liberta pelo sangue de Jesus. Que essa palavra, ela fale ao seu coração, à sua mente. E você possa dar lugar para o Espírito Santo de Deus dirigir a sua vida, iluminar a sua vida, os seus caminhos, a bênção do Senhor Jesus. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua família, pelos nossos amigos, irmãos, familiares. Vamos entrar agora em oração até o trono da glória nos céus, para que o Senhor Jesus ele abra seu entendimento, como disse aqui o apóstolo Paulo, que de graça, porque a morte de Jesus na cruz, a nossa vida já foi pago o preço, o sangue de Jesus já foi pago, derramado por nós na cruz. E não tem ouro, não tem prata neste mundo que pague o valor que tem uma alma para Cristo. A sua alma, a sua vida, ela tem um valor imensurável para Deus. E que o Senhor venha te abençoar. E que o Senhor venha iluminar a sua mente, o seu entendimento, iluminar seus caminhos, para que você venha receber de graça a sua salvação eterna em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, Pai, nesta madrugada eu entro na presença do Senhor em oração. Como diz a tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Senhor, que a graça do Senhor, do teu amor, o amor incondicional visite, alcance esse irmão, esta irmã, este amigo. Alcance, meu Deus, o nosso familiar, o nosso parente. Que o Espírito do Senhor nesta madrugada visite, meu Deus. Liberte, restaure, transforme, cure. Abençoe, meu Deus, este amigo, este irmão, esta família. Pai, abre o entendimento dessa pessoa, Espírito Santo, para que resplandeça a luz do teu evangelho no coração dela, na vida dela, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, ao único Deus a quem nós adoramos, ao único Deus a quem prestamos o nosso culto de adoração, o nosso culto racional, porque para mim, teu servo, Pai, nunca houve nem haverá Deus como o Senhor, nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra. Deus semelhante a ti não há, Senhor. E eu oro pela salvação da minha família, dos meus parentes. Oro pela salvação, meu Pai, dos parentes da minha esposa. Oro pela salvação dos meus amigos, dos parentes, dos familiares. Oro, Pai, pela saúde deles, que o Senhor dê saúde. Oro pela salvação, Pai, para que o Senhor
Em nome de Jesus, os liberte do engano, da mentira, do inimigo deste século, como a tua palavra falou, que encega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do teu evangelho. Visita ela, Espírito Santo. Visita, meu Deus, aquele que está lá no UTI do hospital, desenganado. Senhor, lá nos aparelhos, meu Deus, tenha misericórdia, cura, liberta, restaura. Visita aquele que está encarcerado, meu Deus, salva, liberta, Senhor. Liberta daquela velha criatura e faz dela uma nova criatura, um servo, uma serva do Senhor, meu Deus. Pai, salve, transforme. Pai, visita aquele que se encontra endividado, sofrendo, nas mãos dos agiotas, Senhor, liberta, abra as portas. Senhor, dá as condições, Senhor, prospera, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelo Brasil, pela nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos pelas autoridades, que o Senhor liberte. Liberte, meu Deus, da maldade, liberte da velha criatura e faça uma nova criatura na tua presença, Senhor. Oramos pela nação de Israel, oramos pela África, oramos pelo Brasil, que o Senhor os abençoe, meu Pai, a nação. Como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoe nossa nação, Senhor. Abençoe a igreja do Senhor, os apóstolos, bispos, os pastores, obreiros, membros, todos que fazem a tua obra. Abençoe, Pai, aqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra. Meu Deus, que ela não volte vazia, como diz a tua santa palavra, meu Deus. Pai, eu oro também e entrego nesta madrugada o nosso jejum, nossa consagração, em prol da vida dos irmãos, em prol da nossa família. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor abençoe nossos amigos, salvando, libertando, Pai, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus, tenha um sono reparador, uma semana de muita prosperidade, saúde, salvação, livramento na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E eu peço a todos os amigos, que se inscreva lá no nosso canal, lá no YouTube, @PR João Maria. Você vai tocar lá no gostei, curtir, tocar no sininho lá para receber as nossas orações, a leitura da palavra de Deus. Que esse propósito é orar pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor cada dia mais venha te abençoar em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, tenha um sono reparador, uma boa madrugada em nome de Jesus Cristo. Amém.